fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais prova que educação é renegada por base bolsonarista. Por Rosilene Correia. O aumento no fundo eleitoral de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais deu no que falar. Aprovado no último dia 15 de julho pela Comissão Mista de Orçamento, via Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, o reajuste estratosférico é mais uma prova de que a educação nunca foi uma prioridade para o governo de Jair Bolsonaro. Apoiadores fiéis do presidente, como as deputadas federais Carla Zambelli, PSL São Paulo, e Bia Kicis, PSL Distrito Federal, e o senador Flávio Bolsonaro, Patriotas Rio de Janeiro, filho do capitão reformado do Exército, que jamais fariam dentro do Congresso o avesso do que almeja Jair Bolsonaro. Não tiveram pudor ao aprovar o aumento obsceno destinado ao financiamento de campanhas eleitorais de candidatos políticos. Detonados nas redes sociais, esses mesmos parlamentares justificaram a postura indecente com o argumento de que seria irresponsabilidade não aprovar a LDO, fugindo do dever de arcar com as consequências do próprio orçamento. Ao mesmo tempo em que alegam responsabilidade ao aprovar um reajuste bilionário para o fundo eleitoral em um momento dramático para o Brasil e para o povo brasileiro. Os parlamentares que sustentam o desgoverno de Jair Bolsonaro estão na linha de frente de defesa de projetos que desmantelam a educação e os serviços públicos. É o caso da reforma administrativa do próprio Poder Executivo, que pretende retirar a estabilidade dos servidores públicos, extinguir benefícios como a licença-prêmio e ampliar terceirizações e parcerias com o setor privado. Como resultado, estariam a diminuição ou a extinção de concursos públicos, a substituição dos trabalhadores em educação concursados por terceirizados e com a influência do setor privado, a diminuição da liberdade de cátedra. Aqueles que aprovam um fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais e agora tentam sair pela tangente, são os mesmos que estimulam a utilização de medicamentos que não fazem qualquer efeito contra o Covid-19. Transgridem os protocolos de segurança sanitária em plena pandemia e exigem que as aulas presenciais sejam retomadas sem o cumprimento de medidas básicas para assegurar a saúde física e psicológica da comunidade escolar. Aliás, são os mesmos também que continuam sendo base de um governo que se torna inqualificável diante de suas intermináveis atrocidades. Embora tenham aprovado um fundo eleitoral que ultrapasse o triplo do orçamento autorizado pela Universidade de Brasília em 2021, são parlamentares que sustentam um governo que esperneia para repassar aos estados e para o Distrito Federal 3 bilhões e 500 milhões de reais referentes à Lei da Conectividade, que garante acesso à internet a professores e alunos da rede de educação básica pública. É imprescindível ressaltar que o reajuste do fundo eleitoral para 5 bilhões e 700 milhões de reais
foi aprovado no mesmo ano em que a sanção do orçamento impôs que dos 9 bilhões e 200 milhões das verbas bloqueadas pelo governo federal, 2 bilhões e 700 milhões fossem de verbas do Ministério da Educação, 30% do total. Há pouco mais de um ano para as eleições presidenciais, é urgente que reconheçamos os rostos daqueles que se voltam para interesses próprios em detrimento de investimento em setores imprescindíveis para um Brasil menos hostil com o seu povo. Não se trata de ser contrário ao fundo eleitoral. Ele é imprescindível para que a disputa de cargos eletivos não esteja restrita aos muito ricos. A aberração está no montante direcionado a este fim, diante de uma conjuntura de miséria, fome e retirada de recursos de setores essenciais para garantir dignidade aos cidadãos, como educação, comida no prato, desenvolvimento de vacinas que podem brecar pandemias, emprego e renda, ruptura com preconceitos que oprimem e matam. E na ponta, o fortalecimento da própria democracia. Passam, inevitavelmente, por uma educação pública consolidada, forte e universalizada. Apoiadores de Bolsonaro vão ao contrário de tudo isso, mas são os mesmos que aprovam um fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Rosilene Correia é professora aposentada da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e diretora do Simpro-DF.